Na periferia de Lins, uma família simples vive cotidianamente suas vidas. Por trás dessa aparente normalidade, um segredo misterioso os envolve. Um encontro com lobisomens, uma busca pela verdade e uma luta pela sobrevivência se desenrolam. João, o pai trabalhador, mergulha no desconhecido enquanto sua esposa diarista e os filhos acompanham os desdobramentos. Confrontos assustadores, perseguições noturnas e uma queda trágica em um penhasco lançam dúvidas sobre a realidade. Nesta história repleta de suspense, eles descobrem que, às vezes, a curiosidade pode despertar forças sobrenaturais e que a verdade pode ser mais assustadora do que imaginam. Se vocês tiverem coragem suficiente, assista este vídeo até o final e descubram que a curiosidade pode o levar à beira da loucura, ou até mesmo à beira da morte. Será que você está preparado? Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Na década de 1990, existia uma família simples, que morava na periferia da cidade de Lins, no interior do estado. Eles viviam em uma casa modesta, mas cheia de amor e união. O marido, chamado João, trabalhava em um aras da cidade, onde ajudava na lida de cavalos. Já a esposa, Maria, era diarista e ia de casa em casa para fazer a limpeza. João acordava todos os dias às 5 horas da manhã, quando o sol ainda nem havia nascido. Mesmo cansado, ele sabia que tinha uma família para sustentar e que seu trabalho era importante para isso. Com o despertador tocando, ele levantava rapidamente, vestia suas roupas de trabalho e saía pedalando em sua bicicleta. Enquanto isso, Maria já se levantava um pouco mais tarde, mas ainda antes do amanhecer. Ela sabia que teria um dia longo e cansativo pela frente. Tomava um café rápido e, mesmo com o corpo dolorido do dia anterior, enfrentava 2 conduções para chegar às casas onde trabalhava como diarista. Apesar das dificuldades e do cansaço diário, João e Maria nunca reclamavam. Eles sabiam que o trabalho era necessário para oferecer uma vida melhor para seus filhos. E falando neles, o casal tinha 4 filhos, sendo apenas um deles maior de idade. Os outros 3 ainda estavam na escola e precisavam do apoio dos pais para se dedicarem aos estudos. O dia de trabalho de João no aras era intenso. Ele ajudava nos cuidados com os cavalos, alimentação, limpeza das baias e até mesmo na manutenção das instalações. Era um trabalho que exigia força e dedicação, mas João fazia com amor. Ele tinha um talento especial para lidar com os animais, e os cavalos respondiam muito bem à sua presença. Enquanto isso, Maria percorria a cidade, indo de casa em casa para realizar as tarefas domésticas. Era um trabalho árduo, mas ela se dedicava com afinco. Sabia que cada centavo contava para pagar as contas e garantir um futuro melhor para seus filhos. Quando o sol começava a se pôr, João terminava sua jornada de trabalho e pedalava de volta para casa. Maria também pegava os ônibus de volta para o lar. Eles se encontravam no final do dia, cansados, mas felizes por estarem juntos novamente. À noite, a família se reunia para compartilhar a refeição que Maria preparava com tanto carinho. Mesmo com a simplicidade dos ingredientes, o amor transformava cada prato em uma verdadeira festa. Sentados ao redor da mesa, eles conversavam sobre o dia, riam juntos e encontravam forças para enfrentar os desafios do dia seguinte. O filho mais velho, Lucas, estava terminando o ensino médio e sonhava em ingressar em uma universidade. Ele sabia que o caminho era difícil, mas se inspirava na dedicação e no esforço dos pais. Com o apoio da família e sua determinação, Lucas acreditava que poderia alcançar seus sonhos. Raramente o João tinha que pousar no aras, pois era ele que preparava os cavalos para as exposições. Ele era muito dedicado e talentoso no que fazia. Uma certa noite, após jantar, os peões do aras, junto com o Sr. Pedro o proprietário, estavam ao redor de uma fogueira, ouvindo moda de viola e jogando conversa fora, quando um assunto intrigante começou.
Após o jantar, João se juntou aos peões do Aras ao redor da fogueira. Era uma noite tranquila e agradável, perfeita para compartilhar histórias e risadas. A conversa fluía descontraidamente, e logo o assunto tomou um rumo intrigante. Maurício, o administrador do Aras e o funcionário mais antigo, começou a contar uma história arrepiante. Ele falou sobre a época em que era adolescente e morava na cidade vizinha de Promissão, não muito longe de Lins. Segundo ele, havia uma lenda local sobre avistamentos de lobisomens na região. Os peões, incluindo João, entreolharam-se com um misto de curiosidade e ceticismo. Maurício continuou a narrativa, mencionando que até mesmo seu tio presenciou a criatura devorando algumas galinhas. A risada se espalhou entre os homens, que acharam aquilo uma história para assustar crianças. João, no entanto, não conseguia deixar de se intrigar. Apesar de ser um homem racional, sempre aberto a explicações lógicas, ele tinha uma mente aberta para o desconhecido. Pensou que, em meio à vastidão do mundo, muitas coisas estranhas poderiam existir além da compreensão humana. No dia seguinte, enquanto realizava suas tarefas no Aras, João não conseguia tirar a história dos lobisomens da cabeça. À noite, quando ele chegou em casa, ele decidiu pesquisar um pouco mais sobre o assunto, buscando informações e relatos sobre avistamentos dessas criaturas na região. Durante suas pesquisas, João encontrou histórias antigas, lendas e até mesmo registros de pessoas que afirmavam ter visto algo estranho. A maioria desses relatos era considerada apenas folclore e fantasia, mas alguns continham detalhes tão vívidos e consistentes que João não pôde ignorá-los completamente. À medida que mergulhava mais fundo nas histórias, João começou a perceber que os avistamentos relatados ocorriam principalmente nas áreas rurais, próximas a matas e florestas. Ele pensou que talvez esses seres míticos estivessem mais ligados à natureza e às áreas selvagens. Movido por sua curiosidade, João decidiu explorar algumas dessas áreas. Ele pedalava até locais afastados durante os fins de semana, explorando trilhas e investigando possíveis evidências dos lobisomens. Mas, apesar de suas buscas diligentes, ele não encontrou nada que comprovasse a existência dessas criaturas. O tempo passou, e João decidiu compartilhar suas descobertas e experiências com sua família. Sentados à mesa de jantar, ele relatou suas explorações e as histórias que tinha encontrado. Seus filhos, curiosos e fascinados, ouviam atentamente cada palavra. Maria, por sua vez, mantinha uma expressão preocupada, temendo que João se envolvesse em perigos desnecessários. João continuou suas pesquisas incansáveis sobre lobisomens, buscando cada vez mais informações sobre o assunto. Em uma de suas investigações na internet, ele encontrou uma entrevista que um senhor chamado Joaquim havia dado para uma emissora de televisão alguns anos atrás. Joaquim contou detalhes assustadores sobre um avistamento de lobisomem que havia vivenciado. Na entrevista, Joaquim descrevia como havia sido perseguido pela criatura durante uma noite escura e tempestuosa. Com muita sorte, ele conseguirá escapar, mas ficou marcado pelas cicatrizes, resultantes do encontro com o lobisomem. Joaquim ainda morava em Promissão, a cidade onde ocorreram os avistamentos. A história de Joaquim chamou profundamente a atenção de João. Ele sentiu que essa poderia ser a chave para desvendar o mistério dos lobisomens. Porém, sua esposa, Maria, preocupada com a segurança da família, implorou diversas vezes para que João abandonasse suas pesquisas e voltasse a se concentrar na vida cotidiana. No entanto, quanto mais João mergulhava no assunto, mais fascinado ele ficava. A curiosidade e o desejo de descobrir a verdade se tornaram quase uma obsessão. Sentia que precisava visitar Joaquim em Promissão, ouvir sua história pessoalmente e talvez encontrar alguma pista que comprovasse a existência dos lobisomens. Apesar das preocupações de Maria, João decidiu que era hora de ir à Promissão. Ele sabia que essa jornada poderia ser perigosa e que estava colocando em risco a tranquilidade de sua família.
No entanto, sentia-se compelido a seguir em frente, mesmo que fosse para obter apenas mais algumas respostas ou descobrir que tudo não passava de lendas. Comunicando sua decisão à família, João partiu rumo à promissão, acordou bem cedo num dia de folga, pegou um ônibus e foi. Era uma viagem longa, devido às voltas que o ônibus daquela linha dava. Mas ele estava determinado a encontrar Joaquim e ouvir suas experiências de perto. Quando finalmente chegou à cidade, procurou informações sobre o paradeiro do senhor. Após algumas perguntas, João conseguiu encontrar a casa de Joaquim. Um sentimento de nervosismo e expectativa tomou conta dele enquanto se aproximava da residência. Bateu à porta e, segundos depois, uma mulher idosa abriu, revelando-se a esposa de Joaquim. Ela ficou surpresa ao ver um estranho à sua porta, mas João explicou educadamente sua busca pela verdade sobre os lobisomens e mencionou a entrevista que Joaquim havia concedido. A senhora, que se chamava Dona Elisa, revelou-se uma mulher amável e compreensiva. Ela convidou João para entrar e compartilhou a história completa do encontro de Joaquim com o lobisomem. Mostrou-lhe as cicatrizes que cobriam o corpo do marido, provas reais de um encontro assombroso. Dona Elisa, no entanto, expressou sua preocupação com a obsessão de João pelo assunto e o impacto que isso poderia ter em sua vida e família. João ouviu atentamente cada palavra de Dona Elisa, absorvendo as informações sobre o encontro recente com o lobisomem. Ela mencionou que, apenas um mês atrás, um casal jovem estava namorando dentro de um carro nas redondezas de Bom Sucesso, quando avistaram a criatura perambulando pela estrada, em busca de alimento. Assustados, eles rapidamente ligaram o carro e partiram em desespero, enquanto o lobisomem os seguia por alguns metros antes de desistir e voltar para a estrada. Essa nova história mexeu ainda mais com a imaginação de João. Ele sentiu que Bom Sucesso poderia ser o lugar onde encontraria respostas concretas sobre a existência dos lobisomens. Ignorando os alertas e preocupações de Dona Elisa, ele decidiu seguir viagem até o bairro. Chegando a Bom Sucesso, João notou que a atmosfera era diferente. O pequeno bairro estava envolto em uma aura misteriosa, com ruas vazias e casas silenciosas. As pessoas pareciam evitar falar sobre o assunto dos lobisomens, como se temessem despertar algo obscuro. Mesmo assim, João persistiu em sua busca. Conversou com moradores locais, procurou informações sobre avistamentos recentes e investigou as áreas onde os lobisomens teriam sido vistos. A cada passo, sentia-se imerso em um mundo sobrenatural, cheio de segredos e mistérios. Em uma de suas explorações, João conheceu um senhor idoso chamado Seu Antônio, que era conhecido por suas histórias sobre lendas e criaturas sobrenaturais. Seu Antônio compartilhou relatos intrigantes, detalhando encontros com lobisomens que aconteciam há décadas na região. Apesar da cautela e do medo que a história despertava em João, ele sentia-se impelido a continuar sua busca incansável pela verdade. Durante suas andanças, ele encontrou vestígios que pareciam se encaixar com as histórias contadas. Pegadas estranhas, uivos noturnos e marcas de garras em árvores. Cada nova descoberta alimentava sua determinação e desejo de desvendar o mistério. Contudo, à medida que seus esforços avançavam, João também percebia a realidade assustadora da situação. Os relatos de avistamentos recentes e a sensação de ser observado o deixavam cada vez mais desconfortável. A escuridão da noite parecia mais densa e ameaçadora, e ele começava a questionar se sua busca estava levando-o longe demais. Em uma noite tempestuosa, enquanto João investigava uma área remota próxima à cidade, uma sombra se movimentou rapidamente entre as árvores. Seu coração disparou e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se estivesse sendo observado por algo além de sua compreensão. Com o coração acelerado, João decidiu encerrar sua busca. A necessidade de proteger sua família e voltar à sua vida cotidiana era mais forte do que sua curiosidade. Naquela noite, João sentiu que talvez fosse tarde demais para desistir. Ele estava tão envolvido em sua busca pela verdade dos lobisomens, que não sabia mais distinguir a realidade da lenda.
Coisas estranhas começaram a acontecer ao seu redor, desafiando sua compreensão racional do mundo. Enquanto caminhava pela mata, a sensação de estar sendo observado se intensificou. Olhares invisíveis pareciam segui-lo a cada passo, e uma atmosfera pesada pairava no ar. De repente, um uivo aterrorizante ecoou pelas árvores, fazendo-o estremecer. João se viu em uma situação perigosa. Ele agora teria que lutar pela sua vida, escondendo-se dos olhos invisíveis que o perseguiram pela mata. Cada sombra, cada movimento na escuridão, parecia um indício de que algo sobrenatural estava se aproximando. O medo e a adrenalina corriam por suas veias enquanto ele buscava abrigo, tentando escapar do perigo iminente. Corria entre as árvores, ouvindo os galhos se quebrando e o uivo assombroso se aproximando cada vez mais. O cenário tornou-se uma névoa de suspense e desespero, onde a linha entre a realidade e a lenda se dissipou por completo. João, lutando contra o pânico que ameaçava consumi-lo, encontrou um pequeno abrigo entre as rochas. Ali, ele se encolheu, rezando para que as criaturas míticas não o encontrassem. Mas a escuridão da noite era implacável, e o som de passos se aproximando anunciava que sua situação ficava cada vez mais perigosa. Os minutos se arrastavam enquanto João mantinha a respiração contida, ouvindo os ruídos inquietantes ao seu redor. Ele sabia que teria que lutar pela sua vida, mesmo que isso significasse enfrentar algo além de sua compreensão. E então, como se desafiando as leis da realidade, um par de olhos brilhantes e ameaçadores surgiu nas sombras. Um lobisomem se revelou diante de João, com garras afiadas e dentes ameaçadores. A criatura avançou com uma fúria bestial, e João foi forçado a lutar pela sua sobrevivência. Quando o lobisomem atacou João, ele escorregou e despencou em um penhasco, caindo em meio a árvores e arbustos. Ficou desacordado por algumas horas e, ao recobrar a consciência, encontrou-se em uma cama de hospital. A sorte lhe havia sorrindo naquele momento, dando-lhe uma segunda chance de vida. João refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A busca incessante pela verdade dos lobisomens o havia consumido e colocado sua vida e a de sua família em perigo. Agora, deitado naquela cama de hospital, ele percebeu que a história dos lobisomens havia morrido junto com sua queda do penhasco. Ele compreendeu que o verdadeiro tesouro estava em sua própria família, em seu amor e dedicação. A vida havia lhe dado uma nova perspectiva, mostrando-lhe a importância de valorizar o presente e as pessoas que realmente importavam em sua vida. Embora a experiência tenha deixado cicatrizes físicas e emocionais em João, ele carregava consigo a sabedoria de que o equilíbrio entre a curiosidade e a prudência era essencial. Ele deixou para trás as lendas e as criaturas das sombras, focando-se na construção de um futuro sólido e seguro para sua família. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.